Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os amigos, a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, né? Se trata de uma live, né? Então tem pessoas assistindo, né? Meus amados, é um prazer enorme, né? Uma satisfação enorme poder saudá-los, é uma satisfação enorme poder estar juntamente com vocês nesta manhã, podendo adorar a Deus e também podendo refletirmos sobre uma palavra da parte de Deus, diretamente do coração de Deus para o nosso coração. Nesse momento eu gostaria de iniciar essa live, né? Como não poderia ser diferente, com uma oração, né? Logo após essa oração, nós vamos aqui procurar entoar um hino de louvor a Deus na harpa cristã. E eu quero convidar todos aí na sua casa mesmo, para juntamente conosco estar louvando a Deus daqui a pouquinho. Mas vamos orar, né? Vamos estar orando nessa oração, apresentando a nossa igreja, apresentando o nosso pastor, que está viajando, inclusive, e vamos estar orando em prol da nossa sociedade, do nosso Brasil, do nosso Pernambuco, do nosso Salgueiro e da sociedade de uma forma geral, né? Tendo em vista que nós estamos passando por dias, né, enfrentando uma pandemia essa que ainda não foi descoberto uma vacina para erradicar, né, mas nós confiamos em Deus, que está certamente no controle de tudo. Então vamos estar orando, né? Maravilhoso Deus, querido, eterno Pai, amado das nossas almas, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, o Senhor é o maioral, o Senhor é o soberano de todo o universo. É digno, Senhor, do nosso louvor, da nossa adoração. Nós vivemos, nós existimos, nós respiramos exclusivamente para o teu louvor, para a tua glória, para a exaltação do teu santo nome. Estamos nesta manhã aqui, Senhor, mais uma vez para te adorar, para render a ti a honra e a glória que somente o Senhor merece, que somente o Senhor é digno. E queremos, ó Deus, em primeiro lugar, te agradecer. Te agradecer, Senhor, por mais um dia. Te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado. Te agradecer, Senhor, pelos teus feitos. E, sobretudo, te agradecer por o Senhor ser bom, por o Senhor cuidar das nossas vidas, por o Senhor ter o controle de todas as situações e nós estarmos no centro da tua vontade. Amado Deus, nós queremos te pedir nesta manhã que cada um desses momentos aqui seja proveitoso, que cada um dos ouvintes, cada um dos telespectadores, que cada irmão, cada amigo, amiga, ouvinte, telespectador, seja ricamente abençoado por ti, que a tua palavra vá de encontro aos corações, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo, Senhor, confiança. Amado Deus, venha abençoar a tua igreja, abençoar, Senhor, o nosso pastor que está viajando, que o Senhor possa estar abençoando teu servo, guardando, abençoando também, Senhor, a sua família e guardando, livrando de todos os males, né? Amado Deus, nós te pedimos em prol da nossa nação. A nossa nação é tua, Senhor. Nosso estado
unidade da federação é do Senhor. A nossa cidade é do Senhor. Nós te apresentamos, eu te apresento, Senhor, cada um daqueles que fazem a política no nosso Brasil. Nós sabemos, Senhor, que as notícias que temos, as notícias que aparecem, é de que a corrupção tem imperado em meio à política. Mas nós sabemos também que o Senhor é um Deus que muda situações, que o Senhor é o Deus que abençoa, que o Senhor é Deus que transforma vidas. Te pedimos, Senhor, que venha abençoar os nossos governantes, que estes possam terem a sensibilidade, Senhor, de trabalharem em prol de um bem comum, do bem da sociedade, querendo o bem da sociedade, ó Pai. Venha, Senhor, abençoar cada um daqueles que estão nos leitos, que já foram comprovados com o vírus, que o Senhor possa estar concedendo saúde, que o Senhor possa estar, ó Deus, repreendendo a enfermidade, Senhor, do nosso Brasil. Venha, Senhor, fazer a Tua vontade, mas, sobretudo, nós te pedimos porque precisamos, porque dependemos de Ti. Nós precisamos e nós, por isso, te clamamos, pedindo que o Senhor venha trazer cura, trazer, Senhor, libertação. Venha, Senhor, conceder aos homens que estes encontrem a cura, que eles encontrem, Senhor, uma vacina para poder erradicar esta doença tão maligna. Venha, Senhor, conceder paz, conceder saúde à nossa sociedade. Nós te pedimos, ó Deus, nós te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Vamos, meus amados, louvar a Deus com um hino na nossa harpa cristã. Vamos louvar a Deus com um hino na harpa. Deixa eu ver aqui o número. Número 107. Na harpa cristã, quem tiver harpa é um inário da Assembleia de Deus, das Assembleias de Deus. Quem tiver esse inário aí na sua casa pode procurar o número 107, a canção de número 107, e louvar a Deus juntamente conosco. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim,
purificação no sangue para mim. Pela liberdade em Jesus, sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, um conselho, o primeiro conselho desta manhã, nesta palavra de reflexão, palavra de esperança, nossa live diária. O primeiro conselho de Deus para você nesta manhã é que fique firme nas promessas de Jesus, porque Jesus é o único que se promete, ele cumpre. O homem, por mais honesto, por mais íntegro que ele seja, ele pode prometer e falhar na sua promessa. Pode prometer e não cumprir. Mas se tem alguém, se tem uma pessoa que se prometer, ele vai cumprir, esta pessoa chama-se Jesus. Passe o tempo que passar, dure o tempo que durar, o Senhor ele sempre cumpre aquilo que ele promete. Se você tem uma promessa de Deus, certo? Não tenha dúvidas. A promessa vai se cumprir, porque o Senhor é fiel. Amém? Meus amados, vamos meditar no versículo da palavra de Deus. Eu não quero me demorar nesta manhã. Quero ser bem rápido na palavra, mas quero lhes transmitir uma palavra de Deus que o Senhor colocou no nosso coração para transmitir ao vosso coração. Uma coisa interessante, Vem diretamente do coração de Deus, passa pelo nosso coração como mensageiro, mas vai diretamente ao encontro do teu coração. Então, que nesse momento, você que tem Bíblia em casa, possa abrir a sua Bíblia. Eu estou, nesse momento, usando a Bíblia pelo meu celular, uma Bíblia de aplicativo. Isso porque eu vim para aqui para gravar a live, não vim diretamente de casa, E por esse motivo eu não trouxe a minha Bíblia de casa, a Bíblia impressa, mas a Bíblia é a palavra de Deus, E nós temos os aplicativos que facilitam também bastante a nossa vida. Então convido a todos que tiverem Bíblia na sua casa, possa abri-la no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17. Versículo, apenas um versículo. O versículo é o versículo de número 5. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17 e versículo de número 5. Nós vamos estar refletindo, com base nesse versículo, numa mensagem de Deus que nós temos para você. Acredito que todos já possam ter aberto o livro do profeta Jeremias.
capítulo de número 17, o versículo de número 5. É um versículo até, de certa forma, bastante conhecido, né? Por mais que alguns não tenham tanto costume, né, da leitura da Bíblia no Antigo Testamento, mas é um versículo muito falado, bastante conhecido. Nos diz assim o texto bíblico: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Repetindo, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Amém? Meus amados, esse versículo bíblico, como eu já havia falado, né, é um texto bíblico bem conhecido por muitos no meio cristão, para ser mais preciso, no meio evangélico. Muitos certamente já ouviram acerca desse texto bíblico, né? E justamente acerca deste texto bíblico existem alguns comentários, né? Existem alguns comentários, né? E existem pelo menos dois principais tipos de comentário, né? Inclusive, eu estava dando uma olhada em versões da Bíblia acerca desse texto e também existe uma certa diferença no que diz uma versão para outra. Eu acho que talvez por isso há uma certa, essa certa diferença nas versões também resulta na diferenciação também dos comentários. Há quem diga, lendo esse texto, que o Senhor está dizendo aqui que é maldito o homem que confia nos homens, que confia em outras pessoas, né? Que confia em alguém. E o interessante é que o texto ele é clássico. Inclusive, essa primeira parte do versículo se tornou para muitos cristãos um clichê. Tem muitos que dizem assim, olha, quando se trata de negócio, quando se trata de algo que envolva a palavra, né, alguém diz, olha, cuidado, maldito homem que confia no homem, né? Eu já vi até outras pessoas fazendo uma forçação do versículo, né, dizendo como se o texto falasse, maldito o homem que confia noutro homem. Meus amados, há quem diga dessa forma, né, que o texto ele está dizendo que é maldito o homem, né? Deus que está falando. O texto começa com a expressão assim diz o Senhor. Então o profeta Jeremias, quando ele profetizou essas palavras, né, ele ficou a cabo de deixar claro que Deus estava determinando isso, né? Quando todas as vezes que no Antigo Testamento nós encontramos um profeta iniciando uma fala, dizendo assim diz o Senhor, ele está assinando que é Deus que está falando e não necessariamente ele, né? E a gente vê aqui o profeta Jeremias em meio, né, a esta palavra, iniciando esta expressão, esta afirmação, com a expressão assim diz o Senhor. Então é Deus que está falando. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. No meu texto aqui, na versão corrigida, a versão
Revista e Corrigida, o texto está dizendo: maldito o homem que confia no homem. Então, essa expressão, né, há quem diga que Deus está amaldiçoando aqueles que colocarem a sua confiança em outro homem. Mas existe uma forma de pensar sobre esse versículo, e eu deixo claro que é a forma como eu vejo, como eu acredito, que Deus não está dizendo necessariamente que amaldiçoa, que é maldito aquele que confia em outro homem. Não é necessariamente isso que o texto está dizendo, né? Mas de que o texto está dizendo que é maldito o homem que confia na humanidade, que confia no ser humano. Aí este homem aqui, do qual Deus está falando, pode ser eu mesmo, eu próprio. Maldito o homem que confia no homem, que confia em si. Como também pode ser uma outra pessoa, maldito o homem que confia no homem, outra pessoa. O que na realidade Deus está dizendo é que é maldito o homem, a pessoa que deposita a sua confiança naquilo que é limitado, ou por que não dizer em quem é limitado. Meus amados irmãos, o ser humano, ele é limitado. E uma vez que o ser humano ele é limitado, ele é falho, uma vez que o ser humano ele é passível de erros, que ele é passível, que uma vez que o homem ele é falível, né? O que Deus está dizendo é que o homem se torna maldito por depositar a sua confiança naquilo que é falível, naquilo que não tem possibilidade de resolver. Mas não necessariamente Deus está dizendo que não se deve confiar em alguém, numa pessoa. A questão da maldição aqui, quanto à confiança, é com relação à limitação humana. E não necessariamente que não se deve acreditar numa pessoa. Não necessariamente que não se deve acreditar em alguém. Se fosse assim, né, nós não poderíamos acreditar em absolutamente ninguém acerca de nada. Nós vemos, por exemplo, que Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele confiava em pessoas. Por exemplo, Jesus, ele confiava em pessoas de tal forma que numa certa feita ele enviou 70 pessoas, 70 homens, com uma missão. Se houvesse maldição em se confiar em pessoas, né, se a maldição fosse de confiar em uma outra pessoa, Jesus não teria enviado ninguém com uma missão. Mas se ele enviou, é porque ele confiou. E se ele confiou, é porque ele acreditou que haveria um resultado dessa missão. Jesus, ele confiou em 12 homens. 12 homens que ele escolheu. Nós vemos, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, eu não lembro-me agora da referência para me citar, mas o texto bíblico diz que Jesus, ele do meio dos discípulos, ele escolheu 12. Quando eu leio esse texto,
que diz que do meio dos discípulos Jesus escolheu 12, significa dizer que Jesus não tinha apenas 12 discípulos. Tem muita gente que se confunde com relação a isso, que os discípulos de Jesus eram apenas os 12. Não é isso, não era isso necessariamente. Jesus tinha muitos discípulos. E lá no texto diz que do meio dos discípulos ele escolheu 12. Inclusive no texto de Lucas diz que do meio dos discípulos ele escolheu 12 que seriam, escolheu para serem apóstolos. Agora é claro que antes que eles se tornassem apóstolos, eles precisavam serem discipulados. Precisariam aprender com o mestre qual seria a sua missão, o que eles deveriam ensinar. Então eu vejo, por exemplo, quando Jesus ele escolhe os 12 discípulos, do meio dos discípulos, os 12 discípulos que posteriormente se tornariam os apóstolos, eu vejo Jesus já fazendo uma organização da igreja. Jesus estava organizando a igreja. E tanto é que depois que Jesus ele regressa para o seu trono na glória, os 12 tornaram-se de fato apóstolos e foram os 12 que deram início à Igreja de Cristo, aos primeiros dias, aos primórdios da Igreja de Cristo. Se Jesus não confiasse no homem, ou se o homem fosse maldito por confiar em uma outra pessoa, Jesus não teria confiado nesses 12 para ser apóstolos. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, é que não existe problema nenhum em se confiar em outra pessoa, em acreditar em uma outra pessoa quanto às nossas questões humanas, isso não existe problema nenhum. O texto não está falando de maldição quanto a se acreditar nas pessoas, quanto a confiar nas pessoas. Se não fosse assim, como que nós viveríamos em sociedade sem confiar, sem acreditar nas pessoas? Não é disso que o texto está falando quanto a esta questão da maldição. A questão da maldição é quando se deposita confiança no ser humano. E quando se deposita confiança no ser humano, inclusive acreditando que o ser humano ele tem totais possibilidades ilimitadas para solucionar o seu problema. Veja que no texto mesmo, no mesmo versículo que nós lemos, na continuação diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne, faz do seu físico, faz da carne o seu braço, a sua força, E aí olha como conclui o texto: e aparta o seu coração do Senhor. Sabe qual é a confiança no ser humano que traz maldição para a sua vida? É quando se confia no ser humano a ponto de apartar o seu coração do Senhor, a ponto de separar o seu coração do Senhor. Em outras palavras, o que o texto está nos dizendo é que a nossa confiança, em primazia, ela deve ser totalmente direcionada e depositada em Deus. Nós não podemos nunca depositar a nossa confiança em uma pessoa, fazendo com que essa confiança seja a sua última
o seu último recurso, a sua última esperança. Porque quando nós fazemos dessa forma, nós nos esquecemos de Deus. E Deus, somente o Senhor, é quem de fato pode resolver todos os nossos problemas, as nossas situações. Não existe impossíveis para Deus. O Senhor, ele faz o acontecer. Se estiver dentro do querer, se estiver dentro da vontade, se estiver dentro da soberania de Deus, ele faz. Porque ninguém pode impedir, ninguém pode deter as potentes mãos de Deus. Ninguém pode. Deus, ele é ilimitado. E além dele ser ilimitado, ele se preocupa conosco. O Senhor, ele quer o nosso bem, ele quer a nossa felicidade. Então, queridos, a nossa confiança jamais ela deve ser depositada em nada e em ninguém, desde que venha nos apartar o nosso coração da real origem de onde deve estar a nossa confiança, que é em Deus. Quando isso acontecer, quando nós depositarmos a nossa total confiança em Deus, certamente coisas grandiosas irão acontecer. Permita-me somente trazer um princípio acerca dessa questão da confiança. Questão da confiança em pessoas. Nós, normalmente, precisamos conhecer para confiar. Esse é um princípio clássico de confiança em pessoas, em seres. Para que nós venhamos confiar em alguém, nós precisamos conhecer este alguém. Ninguém jamais confia em uma outra pessoa que não conhece. Por exemplo, se você tem um segredo, você não vai sair contando seu segredo para a primeira pessoa que você encontrar na rua. Isso seria uma loucura. Como que você confia a alguém um segredo para alguém que você não conhece? Outra coisa, se alguém, um empresário, se alguém é detentor de uma empresa ou de uma fazenda, ou se alguém precisa de um funcionário, ninguém vai contratar um funcionário se não tiver um mínimo de conhecimento desse funcionário. Antes de um patrão contratar alguém, normalmente ele vai fazer um apurado de conhecimento dos candidatos. Isso começa pelo currículo, por exemplo. O currículo ele faz questão de mostrar o que uma pessoa tem de experiência e de conhecimento para exercer uma determinada função. Além disso, existem as entrevistas de emprego, existem os treinamentos seletivos, né? E ainda também existe a questão da indicação. Eu conheço casos, inúmeros, milhares de casos de pessoas que, para serem contratados, são muito rapidamente contratados para uma empresa, para uma fazenda, para um determinado trabalho, através de indicação. Uma pessoa influente e que está bem próximo do empregador, que conhece bem o empregador, indica alguém. A pessoa indicada por aquela pessoa influente, próximo, amigo do empregador, certamente terá uma grande facilidade de ser empregada. Isso por quê? Por causa do conhecimento.
Embora o empregador não conheça, mas a pessoa que indicou conhece. Tanto é que a responsabilidade pela indicação é total do indicador. Porque nesse caso o empregador não conhece. O que eu quero dizer com isso é que ninguém deposita confiança em ninguém sem o conhecimento. E quando nós, queridos irmãos, queridos ouvintes, telespectadores da nossa live, quando nós temos dificuldade em confiar em Deus, certamente seja porque nós não conhecemos ainda o Senhor. E aí eu deixo uma interrogação: qual é o nível de conhecimento que você tem de Deus? Como é que você conhece o Senhor? Como está o teu nível de conhecimento? Porque talvez quando nos falta a confiança, talvez quando nós não conseguimos enxergar em Deus o segredo, a resposta, quando nós não conseguimos enxergar em Deus a solução para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, para as nossas atribulações, talvez seja porque nosso conhecimento está um tanto precário. Se você confia no Senhor, significa que você o conhece. E se nós conhecemos o Senhor, nós podemos depositar confiança nele, tendo certeza de que ele tem a resposta certa, no momento certo, na hora certa, em que nós precisarmos, para nos ajudar. Se nós confiamos no Senhor, significa que nós o conhecemos, e se nós o conhecemos, nós temos plena convicção de que nós estamos na palma da mão de Deus. E se nós estamos na palma da mão de Deus, se nós estamos dentro do centro da vontade de Deus, não tem por que nós nos preocuparmos. Nós podemos acreditar que o que tiver que acontecer, acontecerá dentro do querer e da vontade de Deus. E que Ele jamais deixará de nos abençoar. Então, queridos irmãos, a palavra que eu deixo nesta manhã é essa, para a nossa reflexão. Nós precisamos depositar a nossa confiança em primazia. A primazia da nossa confiança deve ser em Deus. Mas isto não significa que eu não posso também confiar nas pessoas, desde que a minha confiança nas pessoas não venha apartar o meu coração da minha confiança em primazia em Deus. Que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa falar mais profundamente ao teu coração através do Santo Espírito. Irmão Charles, as participações, o irmão anotou? Nós vamos mencionar os irmãos que participaram conosco e em seguida vamos estar fazendo uma oração, encerrando esse momento de reflexão, como eu prometi, que seria bem rápido, tá certo? Meus amados, estiveram participando conosco, estando ouvindo, telespectando a nossa live nesta manhã, a irmã Anaíde Alves, a irmã Lourdes Costa, o irmão Mateus Salles, o irmão Antônio de Barros, o irmão Gildenberg Dias, o irmão Elias José, irmã Deuvani de Jesus, Anne Lindsay, minha princesa, e Rízia, minha rainha. Amém? Opa, o irmão Charles está nos informando que também a irmã Patrícia Miranda e o irmão Giuseppe acabou de entrar.
Que pena que chegaram no finalzinho, nós já estamos encerrando, mas eu gostaria de orar por cada um dos nossos telespectadores, bem como também por aqueles que depois estarão assistindo essa live, para que o Senhor possa estar abençoando a todos, né? Então vamos fazer mais uma oração, esta já encerrando este nosso momento. Maravilhoso Deus, querido Pai, nós somos gratos, Senhor, por esses momentos aqui, diante da Tua presença, onde podemos, Senhor, estar ministrando, falando a Tua palavra, a palavra do Senhor, a cada um dos ouvintes, a cada um dos telespectadores. Te pedimos, ó Deus, que esta palavra, ela vá de encontro aos corações e que ela fique, Senhor, que ela não apenas vá e passe, mas que ela fique guardada e que todos quantos a ouviram, todos quantos estiveram, Senhor, acompanhando a esta live, que possam guardar esta palavra no seu coração. Não deixar de confiar nas pessoas, porque existem pessoas que, quando nós conhecemos, merecem a nossa confiança, mas que jamais a nossa confiança nas pessoas seja uma confiança que nos separe da confiança genuína no Senhor. E que jamais nós venhamos confiar em nós mesmos, que jamais nós venhamos confiar na nossa força, nas nossas possibilidades, que jamais nós venhamos confiar, ó Deus, na nossa inteligência, nas nossas capacidades, porque as nossas capacidades são limitadas. O ser humano é limitado, nós não podemos confiar na nossa capacidade, mas que nós venhamos confiar exclusivamente no Senhor, que é o maioral do universo, no Senhor que é soberano, no Senhor que tem o controle da história nas suas mãos, no Senhor que pode tudo. Nós confiamos em Ti, Senhor, e depositamos a nossa confiança em Ti. Nos ajuda, Senhor, a Te conhecer mais e melhor a cada dia, para que essa confiança seja cada vez mais forte, somente em Ti. Pai, nós Te agradecemos por tudo, por esses momentos. Nós Te louvamos e bendizemos Teu santo nome por cada um desses irmãos e irmãs que estiveram participando. E aqueles, Senhor, que ainda virão a assistir a live, mesmo depois desta ter se concluído. Abençoa cada um, Senhor, nas suas necessidades, naquilo que precisam. E que o Senhor possa estar nos abençoando ricamente. Nós Te pedimos essas bênçãos, nós Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.